Que vamos ver um depoimento de um paciente com câncer linfático que não está conseguindo fazer tratamento por falta de quimioterápico. E isso não acontece num hospital de algum município mais pobre do interior do país, não. Esse medicamento fundamental para o tratamento do câncer está em falta no Hospital Federal do Andaraí, aqui no Rio de Janeiro. Não tem aparelho de radioterapia. Quando eu retornei para cá, eu fiquei ciente que não tem uma medicação para quimioterapia e que não há previsão para que essa quimioterapia se inicie. Os problemas no Hospital Federal do Andaraí não param por aí não, viu? Os médicos cancelaram as cirurgias porque faltam instrumentadores. 9 médicos e uma decisão drástica, cancelar cirurgias complexas. E isso acontece justo agora, depois que o irmão da Patrícia esperou 2 anos para fazer uma cirurgia. O Paulo tem pedras nos rins. Ele já está sofrendo há 2 anos na fila de espera, não pôde fazer a cirurgia porque não tem instrumentador. Ele fez todo o pré-operatório, fez o jejum, tudo direitinho. Na hora da cirurgia avisaram que não ia ter por falta de instrumentador. A cirurgia ainda não tem data para acontecer. A Patrícia sofre vendo o irmão com dores. E ele precisa ficar internado agora por tempo indeterminado até aparecer um instrumentador. O hospital já teve dias melhores. Quando o Alexander descobriu um câncer linfático em maio do ano passado, ele começou um tratamento e estava tudo encaminhado. Esse ano que o negócio desandou. Falta equipamento, falta remédio. É que não tem aparelho de radioterapia. Quando eu retornei para cá, eu fiquei ciente que não tem uma medicação para quimioterapia e que não há previsão para que essa quimioterapia se inicie. Se não for tratado no seu devido, seguindo os procedimentos corretos, ele vai crescendo, ele vai evoluindo até se tornar uma metástase. O Alexander também não consegue fazer raio-x. Tá ruim para o paciente e também para quem trabalha aqui no Hospital Federal do Andaraí. Um funcionário me entregou esse bilhete, ele diz o seguinte, que a empresa Navelli, que presta serviços há anos aqui no hospital, vem atrasando os pagamentos frequentemente, que hoje eles já estão com 2 meses de salários atrasados. Ele conclui o bilhete dizendo o seguinte, tem funcionário passando fome. A direção do Hospital do Andaraí diz que não faltam medicamentos para a quimioterapia e que o raio-x está funcionando. O Ministério da Saúde disse que o número de instrumentadores é suficiente para fazer as cirurgias, mas afirmou que vai contratar 3.592 profissionais de saúde para os hospitais federais. Mas como a gente viu, não foi isso que o Ministério disse na reunião com o Conselho Regional de Medicina. Nessa reunião, o CREMERGE foi informado que a contratação vai ser de apenas 140 funcionários. Doutor Naum, vou voltar a conversar com o senhor sobre isso, por isso que eu pedi para o senhor não levantar esse assunto na nossa entrada anterior, porque tinha essas matérias para a gente mostrar. Enfim, eu queria que o senhor contasse exatamente sobre isso. A informação que a gente tem é que os senhores se retiraram, inclusive, dessa reunião, né? Nós nos retiramos dessa reunião porque o que nós assistimos lá foi um absurdo. O déficit de médicos, profissionais de saúde nos hospitais federais, ele é gritante. Bom Sucesso mostrou aqui a falta de medicamento em Bom Sucesso, em Andaraí, também acontece em Bom Sucesso. Nós tínhamos 8 oncologistas em Bom Sucesso, hoje só tem 3 oncologistas. Os tratamentos param no meio por falta de quimioterápico. Inauguraram uma emergência de primeiro mundo, linda, maravilhosa, grande. No dia que a gente foi lá visitar, tinha um clínico para 67 pacientes internados. Quer dizer, não adianta, né? Você ter tudo lindo, e só ter uma pessoa, um ser humano para atender 60, O né? diretor que inaugurou a emergência de Bom Sucesso, que é um hospital importante na beira da Avenida Brasil, ele apresentou um documento ao Ministério da Saúde, ao CREMERGE e à Defensoria Pública da União, mostrando que só na emergência de Bom Sucesso faltavam 161 médicos. Total de profissionais que ele relatou por documento escrito assinado por ele. O antigo diretor, 950 profissionais só no Hospital de Bom Sucesso. O que aconteceu com ele? Inaugurou a emergência e foi exonerado. A gente vai para uma reunião em que diz que vão contratar 3.500 profissionais para os 6 hospitais e 3 institutos, e em plena reunião dizer novamente o que disseram 2 anos atrás, que só faltam 140, o CREMERGE visita junto com a comissão externa da Câmara, junto com a Defensoria, e no dia a dia a gente vê a falta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem em todas as unidades federais do Rio de Janeiro. Então, voltar atrás de 140, infelizmente, o CREMERGE tinham 2 diretores, eu e mais um diretor, nós nos levantamos, nos retiramos dessa reunião em protesto contra esse absurdo. No dia em que o DGH, que é o órgão do Ministério da Saúde, fala assim, podem voltar aqui que vamos dizer quantos que efetivamente faltam, a gente volta lá e discute.
Dizer que os diretores ainda vão dizer quantos que faltam, o último que disse foi exonerado quando disse a realidade do Hospital de Bom Sucesso, que é igual no Andaraí, que é igual no Cardoso Fontes, acabou de fechar o serviço de oftalmologia, a enfermaria de cardiologia do Andaraí está fechada, redução de leitos, redução de cirurgias, pacientes oncológicos levando 10 a 12 meses para começar o tratamento. 46% dos pacientes oncológicos do Rio de Janeiro começam o tratamento em estágio avançado da doença, levando muitos pacientes... A gente sabe que, evidentemente, é fundamental que o começo do tratamento seja lá no começo mesmo, né? Tem uma lei para isso, o começo seja no início, né? Uma lei de 60 dias que obriga a começar em 60 dias. Está começando com 10 a 12 meses. É um crime que está acontecendo com a população do Rio de Janeiro. Ela está desassistida, estão pacientes morrendo, pacientes que podíamos estar curando da qualidade de vida estão sofrendo na mão dessa crise da saúde do Rio de Janeiro. É claro que a gente já falou, entrou em contrato com o Ministério da Saúde sobre esse assunto. Estamos esperando, então, uma resposta deles. Assim que a gente tiver, a gente encaminha. Doutor, rapidamente, só para a gente encerrar, o que o CREMERGE vai fazer em relação a isso? O CREMERGE tem uma ação na Justiça, vamos voltar ao juiz federal que deu essa determinação de fazer essa contratação, mas vamos abrir uma ação civil pública responsabilizando os gestores por esse crime contra a população do Rio de Janeiro. Doutor, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, viu? E a gente fica torcendo para que a situação melhore, evidentemente, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, lógico, né? Obrigada mesmo.